Você tem um objetivo que você quer alcançar, mas os youtubers não querem que você consiga alcançar esse objetivo. Bom, sou o Iago do canal Disforia e vamos lá. Alcançar um objetivo como ficar rico não tem nada a ver com se livrar de um vício. Na verdade, alguns vícios até podem te ajudar se eles estiverem alinhados com o seu objetivo. Um exemplo talvez seria os energéticos, por quem vai para academia. Pode ser uma boa combinação, que às vezes não é tão boa para a saúde. Mas bom, pensa comigo que para alcançar um objetivo, você tem que fazer algumas coisas, não é mesmo? Vamos lá. Vamos supor que você queira ter o shape. Qual dessas alternativas você vai fazer? Primeiro, treinar, se alimentar bem, etc. Puxar ferro. Segundo, parar de ver pornô. Terceiro, parar de apostar. Ou quarto, parar de jogar videogame porque você tá viciado em videogames. Justamente, a primeira opção, porque as outras não têm nada a ver. Claro, vai ter gente que vai tentar correlacionar, talvez, pornografia com uma academia, deve ter alguma coisa mínima, mas deve ter algum benefício mágico que talvez seja comprovado em algum estudo por aí. Porém, no fundo, você sabe que não é necessário você fazer um NoFap para conseguir realmente ter músculos. Tudo é puramente questão de habilidade. Se você quer ficar rico, você só tem que ter uma habilidade que te leve para a riqueza. É apenas isso. Vai levar um tempo, claro. E bom, se você quer, por exemplo, ter o shape, você vai se focar em treinar, não em coisas que estão adjacentes a esse objetivo. Por exemplo, se você vai querer salvar o mundo, fazer alguma coisa boa, você vai se importar primeiro com a parar de, sabe, descabelar o palhaço, ao invés de se preocupar com o seu objetivo, entende? Bom, eu tô citando mais aqui a pouco, porque é o que eles mais batem, porque eles não podem tanto falar do vício em café ou outros vícios, porque não dá tanta view, ok? Pornografia é algo que dá muita view. Se por exemplo, falar do vício de café desse muita view, aí sim eles iam fazer, dizendo que eles iam arrumar estudos, não sei da onde, só para dizer que você não deve fazer isso. Que bom, eles dizem que se você não parar de ver seres humanos se reproduzindo, você vai, sei lá, você vai se tornar um criminoso, uma pessoa extremamente terrível. E bom, isso é um fato que a pornografia pode te deixar faz mal pro cérebro. Eu não tô aqui para falar bem da pornografia, eu não tô aqui para falar bem de nem vício, porque todo vício, de fato, ele é prejudicial. Porém, você não precisa parar de consumir isso, consumir para se tornar uma pessoa que alcança seus sonhos. Isso não é uma barreira, entende? Tipo, você tá aqui com o seu objetivo, tá aqui você e aqui o seu objetivo. Aí, tipo, em vez de você só ir até o seu objetivo, você vai circulando, achando coisas adjacentes que não tem nada a ver. Que bom, adivinha, todos eles que dizem isso, eles falam pra você parar de consumir, porque vai te deixar uma pessoa doente, que vai te transformar no maior criminoso do mundo. Só que sabe o que é interessante? É que todos eles têm algo pra te vender relacionado a essas coisas, percebe? É, todos eles têm um curso sempre. E bom, eles sempre batem nesse ponto todo dia, todo vídeo, porque infelizmente tem pessoas pra ver. Eles inflaram um problema é real, é um problema que existe. Só que eles inflaram um nível que pessoas que não são viciadas acham que são viciadas. E bom, você vai consumir isso e vai sim trazer malefícios para sua saúde, tanto mental quanto física. Vai, tenha certeza. Porém, isso não é um impeditivo para você alcançar os seus sonhos, ok? Porque tem muita gente que mesmo com vários vícios diferentes, elas conseguem alcançar o objetivo. A maioria das pessoas que tem muito dinheiro, elas devem ter algum vício, por exemplo. Tem muita gente que trabalha, 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 você acha mesmo que elas não tomam energética? Você acha mesmo que elas não são viciadas em energético ou em café, por exemplo? Provavelmente seu pai é viciado em café, ele vive tomando café, café faz mal, cara, entendeu? Também, por exemplo, tem gente que toma muito sal, uma hora você vai morrer, pô, do coração ser feito de sal. A pessoa gosta. E ninguém tá falando tanto sobre isso. O fato é que interessante também é que sempre falam da como a pornografia é ruim para os homens, né. Não que não seja ruim para as mulheres, que eles não comentam, mas é porque homem compra mais esse tipo de coisa, né. Não ataque a sexualidade do homem, mas enfim, não vamos entrar tão nesse assunto. Bom, eu tenho um verdadeiro asco de canais que ficam falando sobre
Ah, se você tem testosterona alta, você tem que aumentar a sua testosterona ao nível 1000, ao nível não sei porque, nossa, se você tem testosterona baixa, você nunca vai alcançar o seu objetivo. Você é um mera, você tá querendo tetinha, você tem que fazer tal coisa. E sabe qual é o pior? Eu não julgo esse tipo de youtuber porque tem gente que e eles fazem 200 vídeos sobre o mesmo assunto, só tá tendo essa cabeça, marcando naquela questão. Porque no fim, as pessoas estão viciadas desse tipo de vídeo de autodesenvolvimento que não resolve nada, tá? Porque ela vê esse vídeo, ela acha que ela tá fazendo algo de produtivo, mas não tá fazendo nada que é produtivo. Porque, bom, esse vídeo ela já viu, as informações que tem ali, ela já viu várias vezes. Eu também tenho uma reflexão que se você fala tanto do mesmo problema e como resolver ele, talvez, talvez seja porque os seus vídeos não estão sendo úteis, né? Se você tenta todo resolver um problema a cada vídeo, esse meu problema e você não consegue resolver, talvez seja porque não esteja funcionando tanto. Às vezes é placebo das pessoas que viram seu vídeo, se motivaram e trouxeram, tá bom? Só que, né, tem gente até que diz que não, você tem que, pá, você não pode fazer terapia, você tem que fazer academia que é melhor. Não vou me tratando nesse assunto, porque realmente a terapia hoje em dia ela foi totalmente distorcida, tá? Se você vai chegar lá, você vai ter um pessoal que eles só querem que você fique lá o tempo todo dando dinheiro pra eles, não estão preocupados com a sua saúde mental. Inclusive, eu nem ganho nada, mas se você tem algum problema, você é homem, eu recomendo pro pai ter pontos. Eu sei que o serviço dele é muito bom. Ele não tá me patrocinando, esse canal é pequeno, minúsculo, é o primeiro vídeo do canal. Mas eu sei que ele é um ótimo cara. E se você é um homem, ele é especializado em você e vai te ajudar a ir no psicólogo de verdade, tá? Infelizmente, as pessoas estão viciadas nesse conteúdo de autodesenvolvimento. Elas veem esses vídeos direto e elas acham que, sei lá, por elas estarem vendo isso, elas estão se tornando pessoas melhores. Só que são procrastinação, um tipo de procrastinação, e para piorar, ela já viu esse tipo de vídeo umas 10.000 vezes. Entende? Não nesse canal, né? Esse canal aqui é totalmente diferente de qualquer outro canal, tá? Eu não vou trazer um tema saturado só porque dá view. Esse canal não é de autodesenvolvimento, não é? Misturar o Misturar o desenvolvimento desenvolvimento com o com o empreendedorismo. empreendedorismo. Eu Eu sou sou empreendedor, empreendedor, eu 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 vendo com doces doces, até até alguns alguns canais canais também. também. Então, Então, estou tô muito no muito no início da início minha da minha jornada, jornada, mas mas eu eu me me considero uma considero uma pessoa pessoa super super produtiva. produtiva. Uma Uma pessoa pessoa que que produz produz vídeo vídeo para para três 3 canais canais e e sempre sempre está tá postando postando um. um. Tipo, Tipo, cada cada dia dia que que passa eu passa eu consigo consigo postar postar um um vídeo, vídeo, eu eu consigo consigo escrever escrever algo algo no no Substack. Substack. Inclusive, me Inclusive, me segue no segue no Substack. Substack. Agora Agora vamos vamos explicar explicar porque porque a a questão questão da da pornografia é pornografia é diferente de diferente de todos os todos os outros vícios. vícios. A A pornografia pornografia faz faz mal, isso mal, já isso foi já foi comprovado. comprovado. A A pornografia pornografia faz faz mal, isso mal, já isso já foi foi comprovado comprovado por por milhares de milhares de estudos. estudos. Eu não Eu não preciso preciso falar falar aqui aqui tudo que tudo ela que ela faz. faz. Tem Tem gente que gente que vai vai pegar um pegar um nível nível de de exagerar exagerar isso, isso, vai, mas mas definitivamente definitivamente ela ela é é algo algo ruim, ruim, ok? ok? Assim Assim como, como, como eu como já eu já dei dei exemplos, exemplos, assim assim como como vários vários outros outros vícios, vícios, entende? entende? Só que Só que ela ela tem tem uma uma coisa que coisa que faz faz ela ela ser ser diferente de diferente de qualquer qualquer outro outro vício. vício. Como eu já disse, né? Tem uma inúmera gama de pessoas famosas que têm vícios. E nem por isso elas são um fracasso, né? Elas não se portaram com esse vício delas. Embora faça mal pra elas. Mas às vezes ajudou elas, não sei. E cara, a pornografia é quase impossível de você se livrar dela por um detalhe muito importante. A pornografia ela atende um instinto muito primitivo, um instinto que é mais antigo do que a humanidade, é mais antigo do que os animais, qualquer outra coisa. Se você duvidar, até as células têm instinto sexual. Se você for olhar assim, numa questão mais transcendental, hermetismo e tal, você vai ver que tudo tem um polo feminino e masculino. Não tem uma caneta rosa para ver, cara, isso. Mas, enquanto disso, teria talvez a questão sexual, que define muito. Mas do homem. Nosso corpo, ele tem a função de se reproduzir desde o início. Ele nasce já querendo isso. Não quero fazer, pelo amor de Deus. Aí ele já cresce, tipo, ele vai crescendo, se comprometendo para isso. Ele já se prepara para isso. Você vive mais porque o seu corpo quer que você se reproduza mais. Porque qualquer criatura que não queria se reproduzir, ela não se reproduziu, ela foi extinta. E quanto mais a criatura queria se reproduzir, e mais ela conseguiu, mais nós persistimos. Então é um instinto muito forte, é um instinto tão forte quanto a sobrevivência, se duvidar. Porque tem gente que dizem a morte é o instinto mais forte. Não, tem homem que quer se sacrificar por uma mulher, entende? Tem pessoas que... Mas é mais fácil a pessoa ir de arrasta pra cima do que deixar de subir pornografia, pra você ter uma ideia. Por quê? Porque ela tem um instinto importante. E dica de venda, inclusive, né? Tudo no mundo se direciona a coisa sexual, a energia sexual. Você fica mais bonito pra o quê? Tá, ou se você é uma mulher, ter
alto valor, ser uma mulher bonita e atrair a atenção dos homens. E também se você é homem pra comer mulher, mas também tem a questão da autoestima mesmo, auto própria. Só que isso também é questão do ego de você ser uma pessoa bonita, né? Tem uma questão por trás. Mesmo que você não ligue pra isso genuinamente, ainda é por causa disso. Mesmo que você tenha feito por você mesmo. Percebe? Homem quando fica rico, ele já vai fazendo um harém. Entendeu? Ele já faz o harém, já monta um monte de mulher na lancha lá. E a mulher ela não liga muito pra ficar rica em si também. Gosta, né? Claro. Mas a mulher ela quer um homem rico. O homem não quer uma mulher rica, às vezes. Ele só quer ficar rico. Vou tentar trazer uma reflexão. O que você realmente acha do seu avô? Quando não existia pornografia no site, quando não existia revista, você não tinha acesso. Você realmente acha que ele era um santo? Os nossos avós, eles provavelmente, sei lá, eles iam para o meio do mato e faziam isso, entende? Eles, sei lá, até os animais fazem, os macacos, um monte de bicho que faz essas coisas, cara. E eles têm a energia, nós temos a energia sexual e nós soltamos ela, entende? De alguma maneira. Só que acontece, a pornografia veio e atendeu isso. Porque antigamente não tinha esse problema, porque o pessoal se casava com 13 anos. Era, meus avós se casaram com uns 13, 14 anos. Todo mundo naquela época se casava muito cedo. Quando você contar que hoje em dia a pessoa sente muito mais essas energia sexual por causa dos hormônios que tem, né? Então tá tudo desregulado aí, mas bom, antigamente não teria tanto esse problema porque as coisas aconteciam muito rápido. Hoje em dia tu vai ver, sei lá, no Japão, um cara que tem 30 anos nunca nem teve relação sexual. E a gente mesmo prefere não ter, às vezes a gente chega a 25 pensando: "Não, não quero ter uma família, eu quero primeiro ficar muito endinheirado para depois cuidar de família", mas o pessoal antigamente não estava nem aí, eles com 14 anos já estava grávida, já estava cuidando da família, o pai, né, e mesmo sendo um jovem, muito jovem, antigamente não existia adolescência, antigamente era infância e ser adulto. Mas é aquele negócio, a masturbação, ela surge como uma substituição do sexo para quando você não tem acesso a ele. Já se você prefere a pornografia ao sexo, você é viciado, tá, você tem que se tratar e você é doente, doente. A não ser que seja por questão financeira, tem cara que diz que é mais barato e de fato, se você for contar, é bem mais barato se você não tiver uma esposa, se você não tiver alguém que você gosta, né, não tô dizendo que você tem que usar alguém, pelo amor de Deus. Não é, o problema é que se você é viciado em energético, você pode, sei lá, comer tomar café, substituir o energético pelo café, ou substituir o café depois, frutas, alguma coisa que dê algumas vitaminas que dê esse efeito. Só que, por exemplo, você não consegue substituir a questão da energia sexual, entende? Você até pode deixar de assistir pornografia, pode deixar de se masturbar, você pode deixar disso. Tem pessoas que botam a vida dela pra isso, né, como um padre, só que isso é muita demanda, cara, é muita força mental. Ou você decidiu você é questão de prioridade, ou você fica, vira um eunuco que não faz nada sexual, ou você alcança os seus objetivos. A não ser que seu objetivo seja parar de pornografia, e você dedica toda a sua vida a isso. Aí você não pode negar isso, cara, é uma coisa é a vida, é a vida, entende? E se você tentar direcionar a energia sexual, porcaria de energia sexual pra outra coisa, você vai se fuder, porque energia sexual não é substituível. Você pode tentar trazer energia sexual pra tentar te dar força na academia, você ficar motivada, você vai, mas vai dar um efeito rebote do caralho, você vai se fuder completamente. Experiência própria. É perfeitamente possível, só que não é fácil e não é qualquer pessoa que consegue. Desculpa, não é qualquer pessoa que consegue eliminar a energia sexual. É muito trabalho, tem que se dedicar uma vida toda pra isso. E bom, ficar rico ou ser meu lucro, puxa tanta energia, sabe, tanta energia que você tem que decidir se você quer ser um ou outro. Quando você acessa a pornografia uma vez, já faz mal para o seu cérebro. Mas infelizmente é como, por exemplo, você sair numa cidade como São Paulo. Se você sair de casa, você vai acabar respirando um ar poluído. Pois é. Só que, tipo, você quer ficar rico pra poder sair de São Paulo pra ir pra outro lugar melhor, lugar no interior, pronto, você fica rico lá. Mas será que você vai deixar de respirar ou pegar um filtro, colocar no seu nariz pra tentar filtrar o ar de São Paulo, ao invés de primeiro tentar ficar endinheirado e sair de lá? Entende? Você não pode você não pode deixar de respirar, senão você vai morrer, cara. Você pode até se dedicar a isso, mas é muito trabalho. Quer ter um shape bom? Treine. Quer ter dinheiro? Trabalhe, seja útil. É tudo questão de habilidade, o que vai fazer você conseguir seus objetivos é ter a habilidade que faz você ter esse objetivo. E não, você não pode ter vários objetivos, tá. Veja, você até pode, mas você não pode ter vários focos. Se você pegar o seu foco, você só vai distribuir para várias coisas e você não vai conseguir fazer nada. É como vencer vários inimigos, lutar contra vários inimigos e no fim, você não consegue vencer nenhum, porque você não consegue se focar em um só. Pense só comigo, cara, eu tenho certeza que o Albert Einstein, ele não ficava dizendo: "Ai, eu não posso deixar de ficar esfregando o meu coisa, porque senão eu não vou poder ser um físico de sucesso". Ele não falava isso, cara.
Talvez ele entendia que pode ser ruim, mas ele não ficava doido: "Não, se eu não deixar de ser de fazer isso, se eu não fizer isso, eu nunca vou ter sucesso". Porra, ele não pensava nisso, ele estava só estudando. Se desse vontade ele fazia, sei lá, ele não ia sair. Entendeu? Por exemplo, Leonardo da Vinci, cara, esses caras, você realmente acha que ele ligava pra isso? Ele tá só ligando pra arte deles. Se eles faziam isso, foda-se, eles faziam e é isso, não atrapalha, não atrapalha de verdade. Se caso atrapalha, aí sim você tem que ter ajuda, mas não atrapalha de verdade, entende? Se você faz isso umas 2 ou 3 vezes na semana, por uns 10 minutos, seja, 20 minutos, cara, isso não vai te fazer mal, entendeu? Não vai, vai, mas não tanto quanto esses caras dizem. Cara, você tem que ter o que vai fazer você alcançar os seus objetivos é ter um objetivo muito claro. Vamos supor, você quer ficar rico, beleza. Pô, que objetivo meta, você quer ficar rico como? Quer ficar rico o canal no YouTube, vendendo curso, sei lá, você quer morar em tal lugar, você tem que ser extremamente específico, entende? Depois que você fica específico no seu objetivo, você consegue chegar muito mais perto dele. E falo isso por experiência própria, desde que eu comecei a vender na rua, eu tô muito mais perto de alcançar o meu objetivo. E, bom, eu tenho meus investimentos, claro que o potencial, eu não devo ser rico, potencial, né? Mas bom, sempre que o YouTube vir dizer: "Não faça isso, senão você vai ser um merda, total merda, não faça isso, você é um doente, um psicopata". Primeiro é triste, questione, porque esse cara ele tá, primeiro, colocando uma regra na sua vida, ele tá se colocando como autoridade na sua vida e dizendo que você é um merda, que você ele é melhor que você. Por exemplo, eu tô aqui falando o que eu acho, da minha opinião, eu acho que minha opinião é muito boa, eu me considero uma pessoa foda, mas eu não se você discordar, tudo bem. Você faz o que é melhor pra sua vida. O que você acredita é verdade absoluta pra você, entendeu? Não vai mudar isso. Se você tiver um placebo muito forte, parabéns, entendeu? Parabéns, consiga aí. Não importa se é placebo, de tudo, entende? Só que bom, depois ele se apresenta como um salvador, né, isso que é curioso, ele coloca você na lama, ele se apresenta como um salvador, sendo que você nem sentia tanto desse problema, às vezes você sentia um pouco, né, só que ele consegue piorar o seu problema, ele consegue fazer você mentalmente ficar tão doido com isso que você acaba realmente estando na merda e você sente a necessidade de comprar o curso dele, né. Isso que é interessante, isso que é interessante. Consegue fazer você vender o curso dele, porque ele infla o problema que você comprando aquela comunidade. Ou se você for muquirana, você nem compra, mas você acaba ficando aí um ano, sei lá, um ano, meses tentando isso bom, se você não consegue ter um mínimo controle sobre isso, se você não consegue se comportar, se a pornografia está afetando a sua vida, afeta a sua produtividade, afeta o seu comportamento frente às mulheres, se você, sei lá, vê uma mulher ou um homem com de mulher e já pensa coisa errada, isso aí precisa realmente cuidado, entende? Só que a maioria das pessoas não tem esse problema. Se a maioria das pessoas fossem realmente viciadas e fosse um problema assim que totalmente destrutivo, a maioria das pessoas do mundo estariam totalmente na merda e a sociedade teria colapsado e nós estaremos vivendo em ruínas, ok? A verdade é que a maioria das pessoas consomem isso e só vai, en só vai. Tipo o cara que fuma cigarro, você vê lá o cara que fuma cigarro, ele tem 90 anos, desgraçado ainda consegue fumar. Se tu tirar o cigarro dele, ele morre, entende? Não e você não vai conseguir, né, viver sem, mas eu acredito. Se você quiser livrar esse problema, vai dar certo, entende? Só que veja o que é prioridade pra sua vida. Se você quer fazer grandes ações no mundo, talvez você deva focar no mundo e não no seu a porra do seu pau, né, caralho. E bom, eu não tenho nada pra te vender, eu não tenho nenhum curso pra te vender. Você deve estar achando: "Nossa, até esse você aí é um moleque falando querendo ser alguma coisa, né". Mas, pô, em potencial eu sou rico, em potencial eu sou rico. Se você entendeu isso, você é um cara filosófico, você é um cara muito massa. Mas em potencial, entende? Eu me considero extremamente produtivo e se você quiser chegar nesse canal, fica. Se você não quiser, maravilhoso. Siga para o próximo. Eu falo desses youtubers, mas entenda que eu não tenho nada contra eles, ok? Só realmente acho que há uma questão aí que deve ser vista com bons olhos. Mas é isso, até. Só se inscreva nesse canal se de alguma maneira você acha que o que eu falei tem valor, ok? Se você acha que não teve valor, faça um comentário, me explique o seu ponto de vista e vai me ajudar muito, ok? Até.